momentos na obra que ela trava, que parece que tudo dá errado, parece que nada caminha direito. E aí você vai ficando estressado, preocupado, pensando, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Com várias tarefas para fazer e percebendo que essa obra vai atrasar. E obra atrasada é sinônimo de que o cliente não vai fazer os seus pagamentos na data combinada, de que o dinheiro não vai estar na conta. Essa aula é para quem quer trabalhar com reformas de apartamentos, mas que quer fazer um trabalho de qualidade, um preço justo, dentro do prazo, para que também possa ter o seu dinheiro na conta, ter qualidade de vida, tranquilidade. Deixa eu me apresentar, eu sou Elisa Nunes, engenheira civil, arquiteta, paisagista, com mais de 3 décadas de experiência, idealizadora do método Viver de Reforma. E hoje quero dar 3 dicas de 3 estratégias para que você possa apresentar para o seu cliente. Vamos desenhar um cenário aqui? Vamos pensar que você já está com o seu cliente e que você já apresentou o orçamento para ele e vocês estão ali conversando e você pode apresentar para ele 3 tipos de contrato. Você pode apresentar para ele um contrato só de fornecimento de mão de obra civil, um contrato só de administração de obra, com ou sem fornecimento de mão de obra civil e um contrato de gerenciamento de obra. Mas, para você escolher, você pode apresentar para o seu cliente essas 3 modalidades e aí vocês vão conversar e decidir juntos que tipo de contrato ele deseja fechar com você. Ou então, você pode apresentar aquele tipo de contrato que mais combina com você. Você pode apresentar para ele o tipo de contrato que você tem mais habilidade para executar, ou que você tem mais condições técnicas de executar, ou ainda aquele contrato que vai te deixar mais seguro para que você execute. Porque às vezes eu estou começando, então eu não gostaria de fazer o gerenciamento, eu ainda não me sinto seguro, eu acho que eu não tenho ainda conhecimento o suficiente, experiência. Quando eu falo conhecimento, eu estou falando de experiência na execução de uma reforma. E então você vai escolher aquele contrato que vai combinar melhor com você, que você acha que você vai se sair melhor executando. Então vamos falar o contrato que eu acho que é onde você tem uma menor responsabilidade, que seria o contrato de fornecimento de mão de obra civil. Você vai ter um empreiteiro que tem a equipe de mão de obra civil e você vai fazer um contrato dele com o seu cliente e você vai aparecer ali naquele contrato como interveniente. Quais são as suas responsabilidades com esse contrato? Você vai fiscalizar a mão de obra civil. Você não vai fiscalizar a mão de obra de serviços terceirizados, você não vai comprar material, você não vai contratar esses serviços terceirizados, você não vai fazer a cotação desse material, você vai apenas fiscalizar essa mão de obra para que tudo seja executado com qualidade, dentro da boa técnica. Você vai sim pedir para o seu cliente material, para que a sua equipe não fique parada na obra. Você pode se responsabilizar por essa sua equipe, mas o seu envolvimento vai se restringir à mão de obra civil. Você não vai fiscalizar a mão de obra de terceiros, nem nada. Existe o contrato por administração, que eu classifico como um contrato de média responsabilidade, aonde você vai fiscalizar a mão de obra civil, você vai fornecer a mão de obra civil, ou não, pode vir uma mão de obra civil que o seu cliente gostaria de trabalhar, de repente ele conhece um empreiteiro, e aí ele te diz, olha, mas a mão de obra civil eu já conheço, esse empreiteiro já fez algumas coisas para os meus conhecidos, para minha família, então é com ele que eu quero trabalhar. Enfim, a mão de obra civil sendo sua ou sendo indicada pelo seu cliente, você vai fiscalizar tecnicamente essa mão de obra civil, você vai fiscalizar a mão de obra de terceiros, os serviços terceirizados, você vai dizer para o seu cliente, olha, agora eu estou precisando de argamassa, agora eu preciso de cimento, agora eu preciso de areia, agora eu preciso de impermeabilizante, você vai passar para ele, sim, as quantidades, mas você não vai se responsabilizar pela compra desse material e você também não vai se responsabilizar pela contratação dos serviços terceirizados, mas você pode chegar para o seu cliente e falar, olha, agora você já pode pedir o envidraçamento da varanda, olha, agora nós já terminamos os revestimentos do banheiro, você pode chamar o pessoal de mármores e granitos para vir fazer a medição ali daquele tampo, das baguetes, enfim, dos nichos. Então você vai poder fazer esse tipo de acompanhamento e dar esse direcionamento para o seu cliente quando você faz a administração da obra. E existe também a modalidade para você fazer o gerenciamento da obra, que esse eu considero um contrato onde você vai ter maior responsabilidade. Voltando um pouco na administração, fazer um contrato com seu cliente como administração da obra, neste caso você pode se responsabilizar tecnicamente pela obra.
aí você vai emitir a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, ou a RRT, que é um documento de responsabilidade técnica também. Neste caso da administração, você vai passar para o seu cliente esse documento que é apresentado para a administração do condomínio para que a reforma nesse imóvel seja aprovada e ela possa ser iniciada, ok? Agora vamos falar do gerenciamento de obra, né? O contrato por gerenciamento de obra, que é um pouco mais amplo e vai te dar uma maior responsabilidade. Nesse contrato, você também pode fornecer a mão de obra civil ou gerenciar a mão de obra civil indicada pelo seu cliente. Você vai fiscalizar essa mão de obra civil para que tudo seja executado dentro da boa técnica, com qualidade. Você também vai fiscalizar a mão de obra de terceiros, os serviços terceirizados. Só que aí, neste caso do gerenciamento, você vai comprar os materiais, você vai contratar a mão de obra terceirizada, e você vai fazer também o pagamento desses itens, né? Seja mão de obra terceirizada ou a compra de materiais. Claro que o dinheiro vem do cliente, mas você fica responsável por efetuar o pagamento. Pode ser que o cliente faça aportes de dinheiro semanais na sua conta, e aí você paga esses fornecedores e esses materiais, ou você faz a compra, contrata os serviços através de mapa de cotação, onde você vai verificar o melhor preço, a melhor qualidade que te atenda no prazo, e a mesma coisa para os materiais, tanto serviços terceirizados quanto para os materiais, e aí você só vai passar o boleto para o cliente pagar. Esse tipo de contrato, ele requer uma maior responsabilidade por parte do profissional. Então, isso eu chamo de gerenciamento da obra. Percebeu que você vai ter algumas atividades, algumas atribuições a mais? Que envolve, basicamente, a contratação. Você não vai só fiscalizar o trabalho desses terceiros, você vai contratar esse pessoal. E também a compra dos materiais. Você vai comprar isso. Você que vai ligar para o fornecedor, fazer a cotação e depois fechar com aquele que você escolher. Eu gosto de trabalhar com gerenciamento de obras. Eu gosto de fazer tudo. Mas a responsabilidade é muito maior, porque você vai explicar para o seu cliente tudo que você for fazer na obra também. Você precisa estar o tempo todo também dando o feedback para ele. Gente, transparência, objetividade. É isso que vai fazer o seu cliente falar: a Isa está tocando a minha obra bem. Eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Ela tira foto do que está acontecendo, ela me manda pelo WhatsApp, ela me manda o mapa de cotação pelo WhatsApp, eu já aprovo rapidinho, o negócio está andando, vamos cumprir o prazo. Então, são esses 3 tipos de modalidades que você pode oferecer para o seu cliente. Agora, por que eu falo tanto de reforma de apartamentos? Porque quando você vai fazer reforma de apartamentos, tem algumas etapas da obra que podem dar problema quando você faz uma construção do zero. E que podem também atrasar aquele momento tão gostoso que é quando o nosso valor cai na nossa conta, né? Que é uma condição que faz a gente ter tranquilidade, qualidade de vida, realizar nossos sonhos, não é verdade? Vamos fazer uma comparação. Quando você faz uma obra do zero, você vai ter que lidar com terraplenagem. E se chover, a sua terraplenagem atrasa. E aí, todas as outras etapas subsequentes também vão atrasar. Tudo bem, você fez a terraplenagem, não choveu, deu tudo certo, a máquina chegou na obra e deu certo. Aí você foi fazer a fundação, choveu, atrasa a obra. Aí você vai ter que justificar para o cliente e tal, não sei o quê. Porque a gente sabe que no cronograma a gente prevê esse tipo de coisa, mas às vezes o negócio chove para valer, né? Hoje mesmo, aqui na minha região, choveu a beça e não estava nem previsto chuva para hoje. Ok. Aí você continua executando a casa, faz a estrutura, as alvenarias, as impermeabilizações, instalações elétricas, instalações hidráulicas, né? Chapisco, reboco. E aí você vai fazer o quê? Telhado. Ou você vai fazer uma laje impermeabilizada. E aí chove de novo. A sua obra atrasa novamente. Gente, com reforma de apartamento, você não vai ter que lidar com essas fases da obra, muito menos com intempérie. Você está fazendo a obra num apartamento, pode estar caindo o mundo. Se não faltar energia elétrica, você tá lá trabalhando. Você tá com a maquita, você tá lá fazendo alvenaria, tá mexendo a massa, o gesseiro tá lá trabalhando também com a parafusadeira dele. Tá tudo bem. Vocês percebem que a probabilidade do seu cronograma começar a dar errado é muito menor? Apartamento você pode ter aí um percalço com o fornecedor, que por causa da chuva não chega com os vidros, não chega com os tampos. Ok. Mas na obra, o fornecedor também pode não chegar com a telha, né? O caminhão de concreto com a chuva pode também ficar no meio do caminho, apesar que a gente não faz concretagem com chuva, né, gente? Principalmente de fundação, vamos combinar. Vocês concordam comigo que essas etapas, elas ficam mais seguras? Você não precisa ficar tão preocupado com o prazo.
Outro dia eu estava conversando com um colega, ele é especialista em reformas de apartamento também. Faz um trabalho maravilhoso. E a gente estava falando, a gente bateu tanto cabeça, porque eu já fiz residência de alto padrão e ele também. E aí a gente começou a conversar e falou assim, a gente bateu tanto cabeça no começo, se no começo a gente tivesse entendido que a gente podia ganhar muito dinheiro e ter mais qualidade de vida, começando com reformas de apartamentos, né? Se tivesse uma Elisa para falar para mim, olha, vamos fazer o seguinte, vai por este caminho. Porque não importa se você vai rápido, se você vai devagar, o que importa, gente, é o caminho que você vai tomar. E às vezes o caminho mais curto pode ser o caminho que te dá maior rentabilidade, que te dá a possibilidade de você realizar seus sonhos, conseguir tocar a sua vida com um pouco mais de tranquilidade. É o que eu percebo hoje fazendo o trabalho que eu faço. Vamos falar sobre o que isso pode interferir na nossa vida pessoal. Não sei vocês, mas tem dias que a gente acorda com o dia meio pesado, não é? A gente acorda assim meio tenso. Começa a pensar, meu Deus, eu tenho orçamento para entregar para aquela cliente. Eu tenho relatório de fechamento da obra para entregar para o outro cliente. Eu tenho que fazer as medições dos prestadores de serviço. Eu tenho que pegar meu filho na escola. Eu tenho que passar no mercado. Eu tenho que fazer meus pagamentos das minhas contas na internet. Quem tem sogra que ajuda, né? Puxa, hoje a minha sogra não vai poder me ajudar. Eu vou chegar em casa, eu tenho a minha roupa para colocar na máquina. Não é assim? Eu tô falando de algumas atribuições, assim, de casa e tudo mais, mas eu acho que é isso que acontece com todo mundo, né? Quando você trabalha em empresa, e aí você tá lá trabalhando, aquela tensão, né? Aquela pressão no dia a dia, porque você tem que entregar a obra no prazo, porque você tem que lidar com os fornecedores, porque o trabalho tem que sair dentro da boa técnica, com qualidade. Quem trabalha no escritório precisa atualizar aquele planejamento, né? Quem trabalha com planejamento de custos, quem trabalha com orçamento, tem orçamento do cliente para entregar, não é verdade? E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela começa, quando ela tá com o dia dela muito cheio das atribuições do cotidiano, do dia a dia, ela começa a pensar no que ela tem para fazer em casa. Só que ela não tem flexibilidade de horário, igual um profissional liberal. Ela sabe que ela vai ter que entrar a tal horário e sair tal horário. E hoje em dia a gente sabe que esse sair tal horário, normalmente às 18 horas, não acontece assim. Tem empresa que você fica até às 19, até às 20. E outra coisa, quando você trabalha em empresa, você precisa, sei lá, levar o seu filho no médico, ou então você precisa ir no médico. Você tem que avisar o seu superior com antecedência, você precisa entregar um atestado depois para provar que você está falando a verdade, até aí tudo bem, é obrigação. Mas quando você trabalha com um profissional liberal, você tem essas possibilidades sem precisar ficar dando muita satisfação. Hoje eu vou no médico, eu sei que meu dia está puxado, eu sei que eu tenho as outras coisas para fazer, mas eu achei um tempo para ir, para fazer, cuidar de mim, da minha saúde, da saúde da minha família, não é? Das minhas questões pessoais. E isso é uma coisa que eu observei muito quando eu trabalhei em empresa e passei por tudo isso também. Eu via as minhas colegas de trabalho que já tinham filhos, deixar as crianças na escola às 6 horas da manhã e conseguir pegar o bebezinho no berçário às 19 horas, porque tem o translado também, né? Vou deixar meu filho às 6 horas da manhã, vou pro trabalho, depois eu tenho que sair pro trabalho às 18, correndo, passar no berçário, pegar o bebê e ir pra casa. Isso foi uma das coisas também que me fez escolher ser profissional liberal e viver da minha profissão com mais liberdade, com mais qualidade de vida, com mais flexibilidade, para cuidar também das coisas pessoais que eram muito importantes para mim. E isso eu não me arrependo de jeito nenhum. Quando você está falando de esse monte de atividades, isso ocupa espaço, sabe, no nosso cérebro. A gente chama de memória de curto prazo. O que é isso? São aquelas memórias, aquelas coisas que ficam buzinando no seu cérebro que você tem que fazer no dia. E aí, vai a dica. Existe um método para você conseguir lidar com isso. Tem pessoas que preferem fazer aquela atividade mais difícil, aquela atividade que demora mais, para daí ela já se livrar daquilo e começar a fazer as atividades menores. Isso se chama priorizar. E tem pessoas que preferem fazer primeiro as coisas menores, para daí falar, pronto, agora eu já tô livre, já tirei essa carga aqui dos meus ombros, esses 5 assuntos mais fáceis que eu tinha para fazer, já tirei aqui dos meus ombros, agora eu vou focar nesse que é mais difícil, que vai me tomar mais tempo, que eu preciso mais de concentração. Eu sou assim. Eu libero primeiro as coisas pequenas, a não ser que seja algo mega urgente. Mas eu preciso me sentir mais, assim, tranquila, sem tanta carga nos ombros, para poder lidar com aquele trabalho que vai me tomar mais tempo. E na obra, gente, é mais ou menos assim. Se você chegar na obra, você se vê lá naquela condição que eu falei no começo da aula, tem dia que parece que tudo dá errado, que a obra trava, que nada caminha. É isso. É entrar na obra, observar. Ok, tem um incêndiozinho ali, outro incêndiozinho aqui, o que eu vou fazer?
Bom, eu prefiro resolver primeiro o incêndio maior? Tudo bem. Então eu vou focar nele e depois eu vejo as arestas. Ok, os menorzinhos. Não, eu prefiro primeiro resolver os menores e aí eu vou focar naquele que tá mais difícil. Aí vai de você que precisa resolver. Eu gosto de chegar na obra e já ir resolvendo os pequenininhos, porque às vezes um assunto pequenininho que você pode resolver, libera o seu pedreiro para deixar de ficar de braço cruzado e começar a trabalhar. A mesma coisa o encanador, a mesma coisa o eletricista, a mesma coisa o pessoal do granito, que de repente tá lá com uma bucha ali, né? Agora, por exemplo, você chegou na obra, o pessoal do granito foi colocar lá a grapa para apoiar o tampo, furou um cano. Isso aí, você tem que resolver. Não dá para deixar o cano vazando ali, né? Tem que fechar o registro, óbvio que o pessoal fecha, tal. Mas você sabe que uma vez eu cheguei num apartamento, gente, vocês não vão acreditar, nós furamos uma plumada e o registro tava, assim, escondido no forro daquele banheiro. E aí teve que procurar o zelador para vir conversar com a gente, para vir mostrar onde que era aquele registro. Tinha sido um erro de projeto, tá? Na execução do edifício, porque a gente nunca deixa um registro de plumada dentro do forro. Demorou um tempinho, né? E aquela água escorrendo. Então, esse tipo de coisa é um incêndio, né? É o maior deles, mas aí não dá para você ficar procurando os pequenininhos primeiro para depois ir fechar aquela água, né, gente? Então, é essa visão que você tem que ter. Mas, a hora que você consegue organizar a sua vida pessoal e consegue enxergar a coisa macro, né? Se afasta, não vou enxergar no detalhe, deixa eu ver a situação como um todo. Você consegue enxergar isso? Você consegue aplicar isso na obra também. E aí, você consegue se afastar, olhar e verificar o que é que você precisa, qual é a ação que você precisa tomar primeiro, sabe? Eu acho que quando você tá com a sua vida organizada, que você consegue, assim, priorizar. Não é que a sua vida vai ser um quadradinho, gente, eu não tô falando disso. A gente é humano, ninguém aqui é Lego, ninguém aqui é robozinho, ninguém aqui tem uma matrix cerebral aí que vai te eliminar todas as possibilidades ruins. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de você ter uma vida organizada porque você conseguiu priorizar as questões. Você tá lá no meio do caos e você conseguiu priorizar as questões. A hora que você consegue fazer isso na sua vida pessoal, você consegue levar isso para a obra também. Inclusive, para você escolher o cliente com o qual você quer trabalhar. Vamos supor, você tem 2 propostas para executar a obra. Elisa, eu estou no começo, eu não quero fazer 2 obras ao mesmo tempo, eu queria fazer uma só, por enquanto, porque eu sei que talvez eu me embanane. Ok, então, o que você vai fazer? Você vai classificar esses clientes. Esse cliente aqui, ele foi pontual comigo? Ele foi educado? Ele demonstrou consideração, ele demonstrou enxergar valor no meu trabalho, ele conversou comigo com clareza, ou ele é aquela pessoa bagunçada que cada hora fala uma coisa? Ele tem possibilidade de ser um captador de novos negócios para mim futuramente? É isso que você tem que observar no seu cliente. Ou ele é um cliente bagunçado, eu converso com ele, ele parece que desdenha da minha função, desdenha do meu conhecimento, ele é um cara que me deixa esperando muito tempo. A gente sabe que em cidades maiores a gente tem problema com trânsito, quando chove é uma loucura, a gente sabe, né? Eu sempre brinco, que em cidades maiores, um atraso de meia hora é completamente aceitável, hoje em dia. Se é aquele cliente que te deixa esperando muito tempo, uma vez eu fiquei 1h30 esperando o cliente. Conclusão, a gente não fechou, mas não por causa disso, é que tinha outros fatores, né? Ele queria muito desconto, e aí ia ficar muito difícil, a mão de obra é minha. Vocês sabem muito bem que a mão de obra ela tem aquele valor. Não adianta você querer pagar menos. Você vai pagar menos, você vai encontrar um profissional muito pior. E a gente tá falando aqui, gente, de qualidade. Eu gosto desse tripé e eu uso esse tripé na minha vida. Qualidade, preço justo e dentro do prazo. Então, eu vou me esforçar o máximo que eu puder para entregar a chave para o meu cliente e ele me indicar para outras pessoas. Olha, faz a obra com a Elisa. Eu não tive problemas. E se tiver problema na obra e você fazer do jeito que eu já falei em outras lives, seja transparente, olha no olho do cliente, explica a situação para ele. Essa semana eu tive uma pergunta, que eu abri a caixinha de perguntas, a pessoa perguntou assim, e se tiver serviço oculto, que é a hora que você vai fazer a reforma, você quebra e aí aquele trabalho, aquele serviço que precisa ser feito aparece? Eu disse assim, eu já deixo avisado pro meu cliente, olha, nós vamos mexer nos banheiros, não sei como tá essa tubulação. Vamos supor, apartamento antigo, não sei como tá. Eu posso chegar lá, ser tubulação de ferro e aí eu vou trocar. Não vou colocar um porcelanato de R$300 o metro quadrado no seu banheiro com a tubulação por baixo toda ferrada, toda destruída. Não, então, o que eu faço? Eu tiro foto,
mando pro cliente, ou então se ele quiser vir na obra eu explico tudo certinho para ele, o que nós vamos fazer, como vai ser feito. Normalmente eu já passo para ele uma estimativa de preço, de quanto vai custar aquilo ali, porque trata-se de um serviço extra que não estava no escopo inicial. O cliente fala, não, eu tive problema com a Elisa, assim, mas ela resolveu. Ela me passou, ela me explicou, ficou tudo muito claro para mim. E aí a gente tocou. Mesma coisa quando às vezes acontece aí um vazamento, igual eu falei para vocês, da prumada, e sei lá, pode acontecer alguma coisa com o vizinho de baixo. Vamos explicar para o cliente, vamos tentar falar com o vizinho de baixo, já tentar resolver da melhor forma possível. Também já tive problema com o vizinho no pavimento de baixo e resolvemos, mas o cliente ficou ciente também. O próprio vizinho falou, não, a Elisa veio aqui, resolveu da melhor forma. Acontece, em obra acontece, eu já fiz reforma no meu apartamento, tá tudo bem. Agora, se você deixa lá a coisa explodir, aí o vizinho de baixo vai falar, olha, a engenheira, a arquiteta que estava tocando a sua reforma aí não deu nem bola pra gente, a gente foi lá reclamar, ela tratou como se não fosse problema dela. Não pode. Qualidade, ética, aí as coisas ficam fáceis. E aí, você escolhe o seu cliente. Fiquei 1h30 esperando ele. Aí a gente conversou, tal, não sei o que, ele queria muito desconto, não ia dar, ele queria uma condição de pagamento muito estendida, e eu percebi, gente, eu vou ter problemas com esse cliente, infelizmente. Então, para que eu vou ter problemas com esse cliente para depois ele ir falar mal do meu trabalho para os possíveis futuros clientes que eu poderia ter? Não é verdade? Outra coisa que eu queria falar para vocês, e isso eu comprovei depois de trabalhar tanto na construção civil. Você fez o teu trabalho, você cumpriu com o combinado, não é nenhum privilégio você fazer isso. Você tem um contrato com o seu cliente e você precisa cumprir com aquilo que você prometeu. E no contrato está dizendo o que você prometeu. Então, você fazer aquilo que você combinou com ele é a sua obrigação, gente. Então, não espere que o cliente vá soltar fogos, não espere que ele vá jogar confete em você. Essa é a verdade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se você fizer tudo certo, o seu cliente vai falar para as pessoas assim, ó, a Elisa, não, contratei ela para fazer o meu apartamento e deu tudo certo. Tudo que a gente combinou foi executado. Ela entregou no prazo, saiu mais ou menos no valor que a gente tinha visto de início. Ela fez as compras, me mandava o mapa de cotação e a gente sempre fechava com o melhor preço. Então, tá tudo certo. É assim que ele vai falar. Ah, você indicaria a Elisa? Indicaria. Não tive problema. É assim. Quando tem problema, o cliente fala assim, a Elisa, nossa, tive tanto problema com essa engenheira, com essa arquiteta, você não faz ideia. Olha, aconteceu isso. Olha, sinceramente, se você quiser falar com ela, tudo bem, mas eu não indicaria pra você não, viu? Ou seja, ele dá ênfase naquilo. A gente sabe que de 10 clientes satisfeitos, 3 vão falar bem de você. De 10 clientes insatisfeitos, 7 vão falar mal de você. Isso é estatística, tá? É estatística. Então, quando você for escolher o seu cliente, faça isso. Observe, se ele está te apertando muito, você acha que você vai ter problema, você não vai conseguir cumprir com aquilo que você prometeu, que vai estar lá no seu contrato, talvez seja bom você dar uma repensada. Porque eu tô falando aqui, gente, de obra de excelência. Dá para ganhar dinheiro fazendo reforma de apartamento? Dá. Dá para ter qualidade de vida? Dá. Dá para entregar um bom trabalho que esse cliente vai ficar feliz com você e vai te indicar para outras pessoas? Dá sim. Mas você vai precisar aprender esse passo a passo, vai precisar ter essa sensibilidade, esse feeling para escolher o seu cliente, para poder chegar na obra e lidar com os pequenos problemas, para lidar com os seus fornecedores, que são seus parceiros, para lidar com a sua mão de obra. E aí sim, você começa a ocupar o seu lugar no mercado, ocupar o seu lugar, o seu espaço no mercado, e certamente as indicações vêm. E aí, você começa a não ter nem agenda. Olha, eu posso fazer a obra para você, mas a minha equipe vai estar disponível só no final de fevereiro. Se ele puder esperar, eu não tô dizendo assim, como se a gente fosse estrela, não é isso. É que hoje em dia a gente sabe muito bem que a mão de obra também, ela precisa ser muito bem peneirada, né? E não é uma mão de obra que tá lá na prateleira do mercado, que você vai lá, pega, passa no caixa, leva pra obra. Assim. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui. Vamos fazer um resumo? A gente falou de obra onde você só vai fornecer a mão de obra civil. A gente falou de obra por administração. A gente falou de obra por gerenciamento de obras. A gente falou sobre organizar a nossa vida da melhor forma possível, poder escolher as prioridades. Eu já disse que eu gosto de primeiro resolver os probleminhas, depois eu foco no problemão. Mas isso vai de cada um. Falamos também do tipo de cliente que, se você puder, você tem que fugir dele. Se você gostou da aula, você comenta, compartilha,
pode fazer pergunta nos comentários. Se quiser me mandar o direct, eu vou adorar responder vocês. Pode perguntar, que se eu souber, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou agir com vocês como eu agiria com o meu cliente. Olha, eu não sei, mas eu vou procurar e eu vou te dar uma resposta. Me dá só um tempinho. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Tchau, tchau.